Vamos ler os versos 23 e 24. E depois o 28 em diante. Primeiro 23 e 24. E depois 23, João 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Primeiro versículos 23 e 24. Depois a gente pula para o 28 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim o texto: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura, que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Vocês que podem, né? Vocês que não podem, façam como Abraão. Vai dando glória para ir edificando a fé e fortalecendo a fé. Pode beber água aqui, não pode? Então por que está me secando? O culto continua sendo para Deus. Quando alguém bebe água, é a sua oportunidade de oferecer, de glorificar. Tá bom, vou beber menos. Glória a Deus. Oh, aleluia. O momento da crucificação é um momento de muita dor, muita dor. Tem muito sentimento, muita angústia envolvida. Muita dor. E muita angústia envolvida. Muito sentimento, muita emoção, muita comoção. E aonde tem muita emoção, principalmente se a emoção for negativa, sempre haverá também muitas indagações, muitos pensamentos, muitos questionamentos, muitas perguntas sem resposta. Normalmente, quando a emoção aflora, seja para bem ou para mal, a alma se amplia, ela cresce dentro da gente, porque ela se alimenta basicamente disso, né, das nossas emoções. É ali que se revela a utilidade da alma. Então, em meio a dores, agonias, angústia, lágrimas, choro, perguntas que não têm resposta atraem mais perguntas ainda. E se forem respondidas, levam a outras perguntas. Se não forem respondidas, levam a perguntas diferentes, mas que têm a mesma intenção. E quando são respondidas, levam a outras perguntas,
por terem percebido que as primeiras foram respondidas. Então, de um jeito ou de outro, se tem emoção, tem pergunta, tem indagação, tem muita coisa. É assim que está o coração dos discípulos, é assim que está o coração de Maria, mãe de Jesus. É assim que está o coração de Maria Madalena, tentando conciliar as parábolas com o que está acontecendo. A bem da verdade, a maioria das pessoas, no momento onde se aflora a emoção, não consegue se lembrar de absolutamente nada do que havia sido dito antes. Emoções, sobretudo negativas, no momento da dor, fazem a gente esquecer de coisas que foram faladas antes de doer. Só que a gente não está falando de coisas que um ser humano comum fala para o outro. Nós estamos falando das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são promessas garantidas de cumprimento. As palavras de Jesus são certeza em meio ao caos. As palavras de Jesus não dependem de circunstâncias favoráveis para terem validade. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir absolutamente nada do que ele diz. Ele garante: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Tudo passa, mas as palavras do Senhor não passam. A igreja existe pela palavra, vive por causa da palavra, se move por causa da palavra. Uma multidão como essa não é sustentada por nome de homens, é sustentada pelo verbo vivo que se fez carne. Não se comemora 27 anos em cima de livro filosófico. Não se desenvolve instituição capaz de durar mais de 2000 anos sem ajuda estatal, governamental e nem federal. Pelo contrário, às vezes, na sua esmagadora maioria, em 80%, mantida por uma plebe de becos, valados, vielas. E ainda assim, poderosa. Tão poderosa que os maus temem ela. Tão poderosa que a primeira vontade dos corruptos é acabar com ela. Os que têm o espírito de Jeza, como disse aqui pastor Eliseu, não gostam dela porque ela pratica a verdade, anda a verdade, ministra a verdade. Não, Camila, eu conheço gente que não presta. Eu não estou falando de gente, eu estou falando do corpo de Cristo. Do organismo vivo, do qual Paulo disse: vocês são membros, mas ele é o cabeça. Ninguém para ela. Tentam caçar o livro, porque o manual de sua existência está aqui. Todas as vezes que alguém quer inaugurar uma nova raça, tentam acabar com ela. Não temem esse livro à toa. João ficou preso na ilha de Pátimos. E o texto diz que assim foi porque ele era testemunha de Jesus Cristo. Não apenas na sua fala, mas na repetição das práticas da sua obra. Por isso ele apresenta, entre muitas outras coisas, o seu evangelho diferente de todos os outros. Para ele não começa ali no ventre de Maria. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, porque verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz, o que é a luz? A luz é a palavra, a luz é a verdade. E contra a verdade ninguém pode. Nada pode contra a verdade. Irmão, pode tentar lutar, maquiar, maquinar, fazer armadilha. Ninguém sufoca a verdade. Ninguém prevalece contra a verdade. O texto diz que ele era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Não está dizendo que não lutaram, não está dizendo que não tentaram. O que está dizendo é o resultado final: não prevaleceram, não prevaleceram. Não conseguem prevalecer contra a igreja. Se puder aumentar só um pouquinho mais o retorno para mim, aliviar o compressor, eu agradeço. Não prevaleceram. Ninguém consegue. Muito obrigada. Ninguém consegue. Diga para quem está do teu lado: nada. Diga: nada. Nem ninguém para a igreja. Nada. Nada e nem ninguém para a igreja. Nada.
Mas agora, nesse cenário de dor, parece que essas palavras não são suficientes. Que palavras, Camila? Palavras ministradas num período de 3 anos e meio, em proximidade, pessoalmente. Jesus ministra os seus pessoalmente. O tempo todo ali, dormindo junto, acordando junto, comendo junto, subindo ao monte junto, orando junto, navegando junto. O tempo todo, ministrando palavra. Complete para mim, por favor. Ministrando palavra, mentoreando, discipulando, treinando, ensinando, admoestando, corrigindo, revelando. Palavra. Mas a dor tem um poder terrível. Qual? De te fazer esquecer as palavras, porque emoções gritam mais alto do que palavras. É tão verdade o que a gente está dizendo aqui na prática, que Maria Madalena, no dia da ressurreição de Jesus Cristo, capítulo 20, ela vai estar dentro da sepultura, ainda que contra a luz, olhando para um homem, e pensando que ele é o jardineiro na busca pelo corpo de Jesus. Ele olha para ela e diz: mulher, por que choras? Ela estava na busca do corpo dele, e ele achou ela porque viu que ela perseverava na tentativa de encontrá-lo. É tão maravilhoso, Jesus, porque ela está buscando ele, e no final é ele que encontra. Camila, eu não estou entendendo, falando a grosso modo, sabe o que Jesus está dizendo? Que você vai ser achado por aquilo que te procura. Presta atenção, aquilo que ela buscava, encontrou ela. Aí ela olha para a porta do sepulcro, ele está ali. E ele diz: mulher, por que choras? É ele que encontra ela. Quando ela entra dentro do sepulcro, ele diz: mulher, por que choras? E ela diz: porque levaram o corpo do meu Senhor. Ela quer o corpo, ela quer o que é concreto, ela quer o que pode ser tocado, ela quer voltar a ter contato. Na perspectiva dela, ele está morto, mas ainda assim é Jesus. Então ela diz: diga-me, se o senhor viu, se o senhor sabe, se pegaram e o levaram e o senhor viu, me diga, porque eu irei e o buscarei. Nisso ela já está do lado de fora. Se você observar a narrativa, você vai ver todo o posicionamento. Ela vira as costas para o homem que ela cuidava ser o jardineiro. Quando ela se prepara para ir embora, sabe-se lá Deus para onde? Então ele grita o nome dela, tem um ponto de exclamação. Ele chama ela e diz: Maria! O texto diz: e virando-se, porque significa que já estava de costas. Virando-se, ela reconheceu. Quando, Camila? Quando se virou? Não, ela reconheceu quando estava de costas. De frente ela não reconheceu. Mas de costas ela sabia quem falava com ela. O texto não diz que ela vira e grita. O texto diz que ela grita enquanto vira. Então ela não reconheceu vendo, mas o reconheceu. Porque as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz, disse Jesus. Ela já vai virando dizendo: Rabone! Por quê? Por quê? Porque toda disciplina, mentoria, seja por palavra revelada ou por parábola, tudo que Jesus incute na mentalidade deles é voz, é palavra, é ensino, é doutrina. Ele não trabalha com o visual, ele trabalha com o entendimento. E agora eu aproveito para dizer que não significa que Jesus não trabalha com surdos, porque segundo o seu relato em João 9, ele vai deixar muito claro que os deficientes auditivos não são os que não podem ouvir, mas são os que ouvindo não discernem aquilo que é falado. Ele trabalha na área do conhecimento, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque a obra do príncipe deste século lhe cegou o quê? O entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade que liberta. Qual? A palavra, a única e verdadeira, que é quem? Cristo. Por isso o texto afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem carrega essa verdade? O Cristo, o verbo vivo. Por isso ele trabalha com palavra. Complete após mim e grite. Ele trabalha com palavra. Ai, Camila, eu não gosto de pregar, então da próxima vez escolha pregadores menos pentecostais, porque a gente é pentecostal até o tutano. Quando eu disser 3, você diga a palavra. 1, 2, 3. É disso que você precisa.
de palavra. Ele ensina por intermédio da sua palavra. Quando ele traz um sermão sobre caráter, nesse dia ele não realiza nenhum milagre. Não multiplica nenhum pão. Não assa nenhum peixe, não dá comida. Não limpa a pele de leproso, nem levanta aleijado. Tem um dia que ele tira um tempo só para pregar. E se a gente for olhar a narrativa, deu mais de 2 horas. E está ele pregando. Chega uma hora que ele prega tanto, fala tanto, que o texto diz que a multidão que o cercava, irmão, e se está falando multidão, é um povo parecido com esse aqui. Não vai suportando, porque o povo quer resultado, quer realização. O povo quer que alguém lhes ative a emoção. Por isso que a igreja ocidental tem coisas que não fazem questão nenhuma a oriental. A gente tem bateria, a gente tem som, a gente tem movimento. É um jeito de adorar, mas é também um jeito de te fazer sentir, para você não sair. Porque se tudo que a gente está fazendo aqui se resumir só a fala, você capota, você titubia, a bexiga começa a coçar, você vai para o banheiro 2, 3, bebe água, lava o rosto. Porque normalmente o que liberta não é confortável. Aí nesse dia Jesus prega. A multidão que estava ali na maior expectativa, de repente percebe que não pode ter a expectativa que tinha correspondida. Porque Jesus decidiu não realizar nada a não ser pregar a palavra. E o povo começa a ir embora. E os discípulos que são os seus mentorados e estão ao lado dele, não conseguem criticar o povo, mas pensam nos seus próprios corações. Que sermão duro, quem pois o suportará? É como se eles mesmos dissessem, a gente está aqui porque é íntimo dele, mas se eu fosse um deles, não sei se dava conta não. Jesus ouve isso, porque ele ouve muito mais intenção do que a gente imagina. Aí ele diz assim, depois que vai todo mundo indo embora, o povo vai indo, e Jesus vai deixando. Jesus vai deixando, porque o que você chama de culto vazio, ele chama de triagem. Vai deixando. Jesus, diferente de qualquer dirigente, como eu, como você, diferente de qualquer dirigente que, movido pela emoção, tem necessidade de tentar segurar o povo, começa a dizer, não vai embora não, que daqui a pouco fulano vai pregar. Vai embora não, que nós vamos cantar com fulano. Não vai embora não, que nós vamos fazer uma oração aqui que vai virar tudo, hein? Fica aí. É ruim, hein? Jesus não muda. O povo vai indo e ele continua no mesmo viés. Quem se compromete com a expectativa do céu não se corrompe com a expectativa dos homens. E ele continua. Jesus está provavelmente no que, se fosse um culto, você chamaria de frio. Se fosse um culto, você ia dizer, E o povo começa a ir embora. Ele não tenta segurar ninguém. E enquanto um dos seus pensa isso, ele vira para todos e diz, e vocês não querem ir também, não? Pedro está iluminado. Parece que a palavra que molda caráter está começando a entrar. E disse para ele, mas para quem? Porque não é para onde. Porque não é o lugar, é a pessoa. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem cabelo cacheado? Para quem iremos nós? Se só o Senhor, segundo a cultura europeia e dinamarquesa, o Senhor tem olhos azuis? Não. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra? Palavra de vida eterna. A fé que é praticada em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro milagre que Pedro realiza na instituição da igreja, ela é realizada por uma fé inabalável, que está embasada na palavra de Deus. Uma palavra te prepara para viver poder, mas poder nenhum te prepara para administrar a palavra, porque isso é a inversão da coisa. Então veja bem, o povo vai embora, os discípulos ficam, e Jesus continua o quê? Ministrando a palavra.
E se eu te dissesse que de todas as listas que você faz, achando que precisa de tudo que acha que precisa para se tornar a pessoa que você deseja, e se eu te disser que você pode dobrar ela e colocar ela no bolso hoje? Porque você só precisa de uma palavra. Uma palavra, uma palavra. No cenário de dor e agonia, você acaba se esquecendo de algumas palavras. Mas se você for doutrinado e ensinado, você vai acabar se lembrando delas. Você vai se lembrar. O que é decorado, você esquece. Mas o que é aprendido, você nunca esquece. Nunca esquece. Quando você aprende o princípio das coisas, você não esquece. Quem aqui já andou muito de bicicleta e hoje não anda mais? Se pegar a bicicleta hoje, depois de 10, 20 anos, anda de novo ou não anda? Anda de novo ou não anda? Anda. Anda de novo. Você pode tirar o carro da mão de alguém que dirigia ali o manual, né? E ficar sem dirigir muito tempo. E depois de um tempo botar o carro na mão dessa pessoa. Pode dar um tranco entre a troca da embreagem e da marcha. Mas no final, anda ou não anda? Anda ou não anda? Porque não foi ensaiado, foi aprendido. Por isso a gente trabalha com método de aprendizado e não de ensaio. A liturgia do culto. Quem é que oferece um bom culto a Deus? Quem sabe como Deus determina que deve ser adorado. Um culto racional. A gente acha que um culto bom é um culto cheio da emoção. E Paulo está dizendo, não, culto bom é culto consciente. É culto onde você sabe o que faz. Por isso Davi, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não se alegrava quando chegava, porque para ele não importava, grosso modo para você entender, quem cantava ou quem pregava. Ele não dependia dos motivos que a igreja ia dar para ele adorar. Ele já saía de casa compreendendo que ele tinha motivos para chegar ao lugar da adoração. Isso é o que? Emoção? Não, aprendizado. Conhece o princípio pelo qual é levado? Palavra. 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 Veja aí os hinos que não saem da nossa cabeça. Veja aí os hinos que não saem. De tempo em tempo, eles tornam a ser lembrados. São hinos que não salmodiam ou se alegram numa tendência. São hinos ministrados que cantam a Bíblia. É a palavra cantada. Passa 10, 20 anos e a gente abre culto com eles, termina culto com eles. E se soltar eles do nada, a geração patriarcal sabe, a geração dos filhos também sabe. Aproveitando que eu estou numa Assembleia de Deus, se do nada aqui eu começasse, por exemplo, assim. Mais grato a ti. Tá bom, já entendi. São hinos que expressam princípios. Camila, por que você está dizendo tudo isso? Porque, irmãos, como já disse o pastor Eliseu aqui, a narrativa bíblica no contexto de Isaías não diz quando passares, não diz se passares, mas diz quando. Vem dias aí em que só a igreja estabelecida vai aguentar. Camila, eu conheço igreja que fechou na pandemia. Não, Érico. Igreja não fecha. Igreja não fecha. Igreja está sobre a palavra. E a palavra de Deus é mais concreta do que o chão que você está pisando agora. Bata aí no chão e veja se você está seguro. Está seguro?
Se eu te disser que qualquer hora que a gente quiser, entra aqui, mete uma bitradeira, muda de piso ou nivela outro andar e acaba com esse chão em menos de 24 horas, você acredita, não é? Mas a pergunta é, por que tu coloca a tua segurança mais no chão que você vê e sente do que na palavra que tem te sustentado até o dia de hoje? Se você olhar para o teto agora, você vai ver uma cobertura sobre a sua cabeça. Se chover lá fora, não chove aqui dentro, porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Só que você coloca mais fé nessa cobertura que perece, porque se do nada, né, pastor Felipe, a gente quiser fazer uma obra, a gente arrebenta com esse teto em 24 horas, meu irmão. Aí você crê nisso, que hoje é e amanhã pode não mais ser, e o Senhor está dizendo, mas você não consegue entender o tamanho da plataforma que tem te guiado por cima e tem te coberto ao longo dos anos da tua história. Eu não tenho coberto só os teus cabelos, eu tenho coberto o teu DNA, eu tenho mencionado e trabalhado nos dias da geração que veio antes de você, da hereditariedade que vai surgir depois de você. Aquilo que eu estabeleci sobre a tua vida é uma palavra que te dá garantia de eternidade, mas você está considerando eternidade tema de texto romântico. Você quer romantizar, tudo contigo é no emocional. Se você não sente, não tem Deus, porque para você a resposta da presença é sentimento. Resposta da presença não é sentimento, é cumprimento de palavra. Quando você cumpre palavra, Deus está ali. Quando você cumpre palavra, Deus está ali. Por Deus estar ali, você pode sentir amor. Por Deus estar ali, você pode chorar sentindo a sua presença. Por Deus estar ali, você pode ter uma série de sentimentos, mas nenhum dos seus sentimentos tem o poder de substituir a única garantia que temos que Deus está. Que é o quê? Palavra. Ao modo que pode ter tudo. Se não tiver palavra, você sai do culto sem garantia de que Deus estava. Porque, preste atenção, Deus não se revela para sentimento. Deus só se revela, só corresponde à sua. O que faz eu ser, abre aspas, especial diante de Deus. Não é a cor dos meus olhos, o comprimento do meu cabelo, o tipo que eu me visto. Irmão, não interessa quantos zeros tem na minha conta ou qual é a cor da minha pele. No céu não tem nada a ver isso. Deus não me corresponde porque me acha um pouquinho mais bonita. Nem te corresponde porque acha você um pouco mais carente. Deus só tem compromisso e responsabilidade com uma coisa. Com a sua. Quem tem palavra vai ter correspondência. Quem não tem palavra vai fazer o que o pregador disse. Vai ter que ficar colocando dó no sentimento. Que é para ver se chama atenção. Mas não leva mal não. Se liga na palavra. Se nem para Jó, que foi a quem Deus precedeu para ser tentado pelo próprio diabo e levantou ao redor dele uma cerca para não ser tocado, garantindo a sua segurança por causa da sua fidelidade à justiça, ou seja, aos princípios do Senhor. Se nem dele Deus teve pena, tu está pensando que tu é quem? Jó faz aproximadamente 70 perguntas para Deus, todas elas voltadas na base do sentimento e da justiça própria. Ele quer entender por qual propósito ele está sendo provado. E ele começa a dizer na sua justiça: se eu estou devendo a alguém, o Senhor me diga, porque eu o restituo até 4 vezes. Jó está tentando encontrar um motivo de por que, sendo servo e santo, foi provado. Só que Deus não precisa de motivo para provar ninguém. Tanto que no capítulo 42, quando ele diz assim: agora bem sei que tudo tu podes. A gente quer usar isso para a campanha de vitória, mas sabe qual é o significado quando ele diz: agora sei que tudo tu podes? Nas entrelinhas, sabe o que está escrito ali? Agora sei que o Senhor não precisa de um motivo para provar, para abater, para matar ou para fazer viver. É Deus! É Deus! A verdade é que queremos um Deus romântico e não um Deus real. Você critica Israel que virava as costas para ele. Você lê o livro do Êxodo e não se conforma. Como um povo pode ver maná, como um povo pode ver água sair da rocha e mesmo assim depois virar as costas e negar ao Senhor e ser um povo de dura cerviz. E você não percebe que a gente se assemelha a Israel mais do que imagina. No livro do profeta Jeremias, Deus quer levar esse povo do cativeiro, porque esse povo se distanciou dos princípios da sua palavra e agora está adorando deuses constituídos por mãos de homens. Agora entenda o princípio de por
porque Israel adora ídolos constituídos por mãos de homens. Quando eu faço o ídolo faz o que eu quero, porque eu fiz o ídolo. Na cultura brasileira a gente vê a semelhança do que eu estou dizendo aqui. Você conhece, abre aspas, santos dentro da nossa cultura, que a pessoa está ali e faz a prece, quero tal coisa em tantos dias. Não deu, vira de cabeça para baixo. Você chega na casa do colega, porque é colega, né? Você chega na casa do colega, rapaz, por que esse coisa aqui está virado de cabeça para baixo? Está de castigo. Você abre a geladeira, tem uma moça lá dentro, de barrinho. Por que está aqui dentro e não está ali na casinha que construiu para ela? Não, porque eu já disse, ela só vai sair daí quando responder a minha prece. E de fato, só sai dali, abre aspas, se responder a prece. Por quê? Porque é de madeira. Bota Deus na geladeira. Vira Deus de cabeça para baixo. Agora você entende por que Israel se volta para Baal, para Astarote, para tantos outros. Você entende? Constituído por mão de homem. Se a criatura fez, a criatura manda. Porque a criatura vira criador. Agora, por que Israel se rebela de tempo em tempo contra Deus? Porque a gente só quer servir ao Senhor numa visão romântica. É Ele te provar e você já sobe um monte dizendo, eu sou teu servo. Porque você só conhece o Deus que te motiva a alma. Não conhece o Deus que disciplina, que ensina. Eu falei hoje aqui sobre paternidade. Você chama ele de pai, mas no primeiro não, você chora ao invés de agradecer. Você não se torna uma pessoa de caráter tendo pai permissivo. Você não aprende a ter comunhão e andar em sociedade com as pessoas com permissividade educacional. Todo mundo aqui que teve uma boa mãe ou um bom pai já ouviu pelo menos uma vez na vida, mas mãe, todo mundo vai e todo mundo faz, mas a fulana foi, a mãe da ciclana coisou. Aí de tanto atormentar a mãe diz, mas você! Educação. Quer chamar Deus de severo? Porque nos mandamentos só tem não? Você pode também chamá-lo de pai. Deus não constituiu a sua educação na permissividade. Você só está aqui, assim como a educação de seus pais te ofereceram, porque você ouviu na sua trajetória muito mais não do que sim. Camille, quem ouviu muito sim? Aonde está? Está vendo o sol nascer quadrado, não respeita nada. Não respeita ninguém. Ouça isso e entenda. Israel, então, tem essa facilidade de se virar. Por quê? Porque está tudo voltado para a área do sentimento. E Deus não corresponde à cor de olhos. Deus corresponde à sua palavra. Aí, então, ele vai dizer a Jeremias, assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Vocês têm dificuldade para me servir, porque vocês têm ídolos que aceitam suborno, oferta, manjares, entre aspas, porque como já foi pregado aqui, eles não existem. Agora, eu não. Comigo não tem suborno, comigo não tem arranjo, comigo não tem apadrinhamento. Eu não vou para a mão de vocês, mas é você que vem para a minha mão, ó casa de Israel, e na minha mão eu te amasso como quero, abato como quero, empurro como quero, levanto como quero, boto para frente, boto para trás, trago para o meio, o oleiro sou eu. Agora, por que dessa dificuldade? Porque gostavam do que Deus fazia, mas não gostavam de obedecer a sua palavra. Olha para cá. Para Deus, fé não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência à sua. Ebal e Gerizim. Deus pega Moisés para entregar os mandamentos e a bênção e a maldição. Bênção se obedecer, maldição se desobedecer. E ele diz assim, fala aí para o meu povo, que se eles hoje ouvirem e crerem, você não vai encontrar versão que traduza a fé na obediência da lei. Porque Deus não considera a fé sentimento, considera a fé atitude. De quê? Obediência. Olha como é que Deus trabalha com sentimento para se relacionar com o homem. Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão ser meu amigo, sentimento, se fizer o que eu mando.
Assim como a irmã disse que tem uma condicional para haver relacionamento que envolva sentimento, há uma soberania. Foi isso que ele fez quando Moisés estava diante do Ebal e do Gerizim para entregar os mandamentos de Deus ao povo. Ele não diz, se vocês crerem, ele diz, se vocês ouvirem e praticarem. Se vocês ouvirem e obedecerem, eu, o Senhor, farei. Você não faz nada, você só obedece. Com que todas essas bênçãos, e aí são bênçãos incontáveis, persigam vocês até que vos alcancem. Mas por que nós estamos correndo atrás da bênção? Porque quem não cumpre a lei, vira pedinte. Quem não está enquadrado na lei, vive de migalha. Porque filho se assenta. Entenda isso. Entenda isso. Volta agora para Maria Madalena e eu volto para João 19. Ela olha então a ele. E não conhece na hora que vê. Por isso para a gente não interessa a cor do seu cabelo. Por isso para a gente santo sudário não significa nada. A igreja quer ficar com tudo. Lá pode ficar. A gente não precisa ficar em fila para ver cálice. A gente não precisa ficar em fila para ver santo sudário. A gente não precisa de nada disso. A gente não se move por isso. A gente se move pela palavra. Mas por que estamos precisando de auxílio à fé? Porque a palavra não está sendo suficiente. E por que a palavra não está sendo suficiente? Porque nós estamos desdenhando a palavra achando que ela não basta. Só que o que você acha que não basta é o que faz tudo mover. Gênesis capítulo de número 1, o Senhor diz o que para nós ali? No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito é de Deus, gente. Complete para mim, por favor, o Espírito é de quem? O Espírito é de quem? E ele está parado? Não, o texto diz que ele está assim. Mas Deus está fazendo alguma coisa enquanto se move? Nada. O texto diz que continua sem forma, em trevas e vazia. Deus está se movendo, mas não realiza nada. Deus está se movendo, mas não faz acontecer nada. Deus está se movendo, mas não cria nada, não levanta nada, não derruba nada. Por quê? Porque mover não traz palavra. Agora o verso 3 diz assim, e disse Deus. Oh, quem tem ouvidos ouça. Está tudo em trevas, em caos, mas de repente, e disse Deus, haja luz. E o que é que houve? E houve luz. Dali para frente ele começa a criar. Dali para frente ele começa a estabelecer. Sol para um lado, lua para o outro, estrela em cima, firmamento segurando embaixo, água no meio, água no subsolo. Ali ele começa a criar. Vem semente, erva selvática, vem animal doméstico e selvático, e cada um procria segundo a sua espécie, e começa Deus a criar. Ele vai pintando, vai colorindo, vai organizando o que hoje nós chamamos de mundo. E aí o autor da carta aos Hebreus vai escrever, e ele vai dizer, porque céus e terra, tudo que existe e tudo que foi criado, os mundos e o que neles habitam, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua. Você confia mais nesse chão que você pisa? Sabe no que você devia confiar? Em quem trouxe esse chão para você pisar. Você confia no resultado. Deveria confiar no promotor. Você confia no final, quando vê. Deveria confiar em quem começou. Porque Deus, quando termina, já sabia como terminava antes de começar. Preste atenção. É a palavra. Que mover é esse que não move nada? Mas o texto diz que é de Deus. É ou não é? Está escrito que o mover é de quem? Faz um som de um mover aí, meu irmão. Um mover de Deus sobre as águas. Um mover de Deus sobre as águas. É isso. Traz o som aí de um mover de Deus, meu filho, sobre as águas. Eu tenho para mim que se tivesse trilha sonora ia ser essa aí mesmo. Eita, que mover.
Olha para tua irmã aí e diga: Deus está se movendo. Em meio a trevas, em meio ao caos, Deus está se movendo. Sobe aí o mover de Deus, vai. Segura aí. A gente gosta de mover. Aí eu te digo, esse mover agora não foi palhaçada, porque eu não vou jamais ridicularizar o altar, nem satirizar a palavra. É mover sim. E se eu me mover debaixo desse som, cujo sei que Deus habita em meio aos louvores, será sim mover de... Só que Deus não está preocupado apenas em se mover aqui. Ele não está preocupado apenas que você se mova na sua presença. O que Ele quer saber é qual resultado de transformação você tem. Tem gente que se move de verdade em Deus, sente de verdade Deus, mas por que a vida dele não muda nada? As finanças dele não mudam nada, o relacionamento dele não muda nada, porque ele só conhece mover. O mover move quem se mexe, mas não altera a realidade de nada do lado de fora. A realidade da terra só se tornou terra e foi alterada, não enquanto Deus movia, mas enquanto Deus falava. Deus está dizendo: quer ver tua vida transformada? Então recebe palavra, medita na palavra, debruça a palavra, estude a palavra, pratique a palavra. Por quê? Porque mover não traz palavra, mas palavra traz mover que transforma. Palavra traz sol, palavra traz lua, palavra traz separação, palavra move. A palavra pode fazer as coisas que você deseja que Deus faça. Ela pode. Por isso nós precisamos estar debaixo da... Precisamos estar debaixo da... Camila, o que isso tem a ver com João 19? Você vai entender tudo agora. Angústia, dor e agonia. Sentimento, emoção, um monte de coisa envolvida. O herói, o homem que mudou a minha história, agora está preso. Vulnerável, fragilizado, rosto inchado, coroa de espinho, perfuração na cabeça, desnudado, vituperado, envergonhado, rechaçado, humilhado, cuspido, esbofeteado, açoitado. Que herói é esse? Arrebentado, moído, tá ruim, tá feio, tá mal, tá mas está debaixo de uma... Não julgue a aparência de quem está debaixo de uma palavra.